Boa noite, irmãos, a doce e preciosa paz. Nós estamos aqui na Templo da Igreja Comunidade Cristã, e você que está online aí, nosso membro, o que não é membro, vamos fazer culto normal. Teremos os 3 momentos aqui: momento de louvor, momento da oração e momento da palavra. Que Deus abençoe. Estamos aqui para louvar e exaltar o nome do nosso Senhor, independente do que está acontecendo. Amém? Eis-me aqui na presença, a pensar no que tens feito em mim. Te busquei, te encontrei, só para ouvir tua doce voz, Jesus. Santo, justo, sempre és fiel. Salva, cura e redime o meu ser. Eu te adorarei por quem tu és. Eu te adorarei por quem tu és. Eu te adorarei por quem tu és, Jesus. Eis-me aqui na presença, a pensar no que tens feito em mim. Te busquei, te encontrei, só para ouvir tua doce voz, Jesus. Santo, justo, sempre és fiel. Salva, cura e redime o meu ser. Eu te adorarei por quem tu és. Eu te adorarei por quem tu és. Eu te adorarei por quem tu és, Jesus. Eu te adorarei por quem tu és. Eu te adorarei por quem tu és. Eu te adorarei por quem tu és, Jesus. Seguro estou, confio em ti. Sem fim é o teu amor. Seguro estou, confio em ti. Sem fim é o teu amor. Seguro estou, confio em ti. Sem fim é o teu amor. Eu te adorarei por quem tu és. Eu te adorarei por quem tu és, Jesus. Eu te adorarei por quem tu és. Eu te adorarei por quem tu és. Eu te adorarei por quem tu és, Jesus. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, Jesus. Te adoramos, te adoramos, te adoramos,
Te adoramos, Jesus, pois não há outro igual a ti, Senhor. Teu nome é exaltado sobre todos os nomes. Só tu és digno, Jesus. Senhor, e nós estamos aqui para te exaltar, Senhor, para te engrandecer, Senhor. Onde o Espírito de Deus está, eu sou livre. Onde o Espírito de Deus está, eu sou livre. Onde o Espírito de Deus está, eu sou livre. Onde o Espírito de Deus está, eu sou livre. Espírito Santo, tu habita no nosso coração. E não importa o lugar onde estamos, Senhor, onde o teu Espírito está, aí há liberdade, Senhor. E tu estás aqui nesse lugar, tu estás, Senhor, nos nossos lares, Senhor, tu estás no nosso coração, Senhor, onde existe um povo, Senhor, com um coração limpo e puro diante de ti, sincero, humilde, aí tu estás, Senhor, e tu estás aqui no nosso meio, Senhor, e nós te exaltamos, Senhor. Te exaltamos, Senhor, através das nossas palavras, através do nosso louvor, através das canções, através das orações, da exaltação ao teu nome. Não existe nome maior do que o teu, Senhor. Não existe nome mais exaltado do que o teu, Senhor. Por isso nós cantamos a ti nessa noite. Você que tem fome, seja livre. Você que está cansado, seja livre. Você que está com medo nessa noite, seja livre. Você que está cansado, preocupado, seja livre. Livre. Liberdade está neste lugar. Com misericórdia e graça fluindo sobre nós, somos livres. Liberdade está neste lugar. Com misericórdia e graça fluindo sobre nós, somos livres. Livres. Jesus reina neste lugar. Com misericórdia e graça fluindo sobre nós,
somos livres, livres. Eu sou livre, livre, livre. Eu sou livre, livre, livre. Eu sou livre, livre, livre. Jesus me libertou. Eu sou livre, livre, livre. Eu sou livre, livre, livre. Eu sou livre, livre, livre. Jesus me libertou. Jesus reina neste lugar, com misericórdia e graça, fluindo sobre nós, somos livres. Jesus reina neste lugar, com misericórdia e graça, fluindo sobre nós, somos livres. Aleluia, aleluia, aleluia. A Ele eu cantarei. Aleluia, aleluia, aleluia. A Jesus eu cantarei. Tu és santo, santo. Tudo está preparado aqui, a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. E todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder, amém, amém. Teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder, amém, amém. Oh, só Tu és santo, Senhor.
Só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu. Sim, Jesus, não há outro como tu, Senhor. Não há outro como o Senhor. Não há outro como a tua misericórdia, a tua bondade. Tu és o único digno de receber toda adoração e todo louvor nessa noite tão linda, Senhor. E eu queria abrir para os irmãos nessa noite Daniel, capítulo 9, do versículo 3 até o 20, mas nós não vamos ler todo o versículo, porque ele é bem longo, mas eu queria nesse tempo dar um pequeno testemunho aos irmãos. Primeiro porque esse capítulo de Daniel é um capítulo muito importante. Ele é uma das profecias mais impactantes e contundentes daquele tempo. E ele, nesse dia que nós viemos para a igreja, na quinta-feira, ele veio de encontro a nós. E então, deu bem com a situação que nós estamos passando. Chegamos aqui, eu liguei para minha irmã, minha companheira de intercessão, a Rosângela, e perguntei para ela se ela queria vir, né, na manhã, se ela podia vir de manhã aqui interceder na igreja. Se ela viesse, eu também viria. Caso contrário, a gente ficaria em casa no mesmo horário, estaríamos orando juntas, intercedendo por tudo que está, né, toda a nação, toda a nossa terra, o globo terrestre. E ela disse: não, Norma, vamos para a igreja que é melhor, ficamos 1 hora lá em intercessão. Então chegamos aqui, e quando chegamos, ela trouxe uma palavra, Deus deu uma palavra para ela de Daniel, que ali sobre a oração de Daniel, porque Daniel conhecia as promessas de Deus para aquele tempo. Essa promessa foi proferida por Isaías 11 lá atrás, né? Do que iria acontecer os 70 anos, né, de cativeiro para Israel. Então Daniel chegou e disse: não, eu preciso me colocar diante de ti, Senhor. E ele voltou-se para o Senhor. Então aqui no começo, no 3 diz assim: voltei o rosto ao Senhor, Deus, para o buscar com oração e súplica, com jejum,
pano e saco e cinza. Orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse: Ah, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam, e guarda os teus mandamentos. Aí lá no 20, no 18 a 20 fala assim: inclina, ó Deus meu, os ouvidos, e ouve, e abre os olhos, e olha para a nossa desolação, e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiado em nossa justiça, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e age. Não te retarde por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Aí aqui ele fala no 20, falava eu ainda e orava e confessava o meu pecado e os pecados do meu povo de Israel e lançava a minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. E nós estávamos então orando assim pela igreja inteira, e de repente, ainda de pé orando, a irmã Rosângela botou a mão para os altos, nós estávamos tudo de mão para o alto, nós duas, e ela estava perto do posto de luz aqui da igreja, e entrou um sol lindo, daquelas 7:30 da manhã, um sol maravilhoso por aquele posto de luz, e quando eu olhei para ela, para falar o que Deus estava me falando ao meu coração, o Espírito Santo, a luz veio sobre os braços dela e iluminava ela inteira assim, e o Espírito Santo dizia: ore pelos povos nórdicos. Eu até no momento não entendi. Ore pelos povos nórdicos, interceda pelos povos dos lugares frios e áridos. E aí eu parei a oração ali, olhei para ela, estava tudo iluminada pelo sol, e eu disse: o Espírito Santo está nos dando um alerta e nos dizendo para orar pelos países nórdicos, países frios. Aí depois, claro, que lá na frente eu vi saber que esse vírus, ele se prolifera mais nos frios, nos lugares quentes ele morre com mais rapidez. E então a gente caímos de joelho, eu e a Rosângela aqui no meio da igreja, e começamos a interceder, e veio uma súplica no nosso coração, e veio um choro no nosso coração por esses povos, que ainda estarão chegando esse vírus naqueles países e estados. E começamos a interceder então, e o Senhor se fez presente maravilhosamente nesse dia, e foi tremendo a experiência que nós tivemos com o Espírito Santo aqui neste lugar. E por isso, nessa noite eu quero orar pelos irmãos, orar por essa caixa onde está colocado o nome das pessoas que estão em necessidade, que já foi colocado algumas semanas atrás, e orar pelo que está acontecendo também. Irmãos, eu quero orar como Daniel orou aqui, quando ele diz que ele pede perdão pelos pecados, pelo pecado do povo, pelo pecado da terra, pelo pecado das nações, pelo pecado da nossa cidade, do nosso estado, do nosso bairro, da nossa família, os nossos pecados. Daniel então se comoveu e chegou-se a Deus, ele lançou-se aos pés do Senhor, e ele então começou a pedir perdão pelos pecados, e ele diz que ele voltou o rosto ao Senhor Deus, e o buscou com toda oração e súplica. Ele jejuou, e ele se colocou de saco de cinza. E nós nessa noite junto, meus irmãos, vocês que estão aí do outro lado, né, e nas suas casas, as casas gostosas, a casa que o Senhor deu a cada um, com as suas famílias, as crianças, você cônjuge, né, junto com a sua família, interceda nessa noite comigo aqui nesse exato momento, para que a nossa oração suba como um incenso diante das narinas do Senhor, porque nesse momento não tem nem empresa trabalhando, funcionando, não está subindo nenhuma fumaça até o céu, mas há uma fumaça de incenso às orações dos santos, que estão chegando aos narinas do Senhor neste momento. Por isso, Pai, em nome de Jesus, nós oramos, Senhor, aqui, e junto com meus irmãos que se encontram nas suas casas, que o Senhor venha de encontro a cada lugar árido, a cada lugar nórdico, a cada lugar, Senhor, frios, nórdicos e frios, áridos, Pai, que eu não conheço, eu não sei geografia, eu não conheço esses países,
esses estados, essas cidades, mas Tu conhece mais do que nós. E o Senhor tem procurado intercessores. O Senhor está procurando pessoas, quando olha para a terra, que se coloquem na brecha pelas vidas, pelos países, pela terra. E nós juntos aqui numa só voz, numa só fé, num só parecer, numa só união, numa só fé nós oramos, Senhor. Ouve o nosso clamor. Ouve o nosso clamor, ouve o clamor dos Teus filhos que se encontram agora, neste mesmo horário, juntos, Senhor, porque a Tua palavra diz que onde estiver 2 ou mais reunidos no Teu nome, ali o Senhor está. E o Senhor está aqui, o Senhor está na casa das famílias, o Senhor está nos lares, o Senhor está onde aqueles que Te buscam em espírito e em verdade. O Senhor está atento aos Teus ouvidos, à oração deste lugar, porque os Teus braços não estão encolhidos para que o Senhor não possa fazer, e os Teus ouvidos não estão tapados para que o Senhor não possa ouvir as orações dos Teus filhos, dos santos do Senhor. Pai, em nome de Jesus, queremos estar conectados à fé, à obediência. Sim, Senhor, a fé, a obediência. Queremos obedecer às autoridades máximas. Queremos obedecer a Ti, Senhor. Queremos obedecer aos governantes, obedecer aos pastores, obedecer àqueles que dizem: fiquem em casa, obedeçam, busque a presença do Senhor. Não deixe passar um dia sequer que você não vá na presença do Senhor. Busque com santidade, busque com fé. Se coloque de joelho perante o Rei da Glória. O Rei da Glória está conosco, diz a sua palavra. Quem é o Rei da Glória? É o Rei poderoso nas batalhas. É o Rei poderoso nas batalhas. Oh Senhor, oramos também para aqueles que estão à frente das batalhas nos hospitais. Colocamos, Senhor, os farmacêuticos, colocamos os médicos, Senhor, e enfermeiros, as esposas, as famílias desses médicos e enfermeiros. Colocamos diante de Ti, Senhor, para que a Tua graça os alcance, para que o Teu favor os alcance, para que a Tua glória, o Shekinah de Deus seja sobre a vida deles, e cuide deles, Senhor. Da força, da coragem, da ousadia, da intrepidez. Dá uma força, Senhor, que eles venham entender que a força não vem deles, mas a força vem do Senhor que fez o céu e a terra. Neste momento, Senhor, nós curvamos os nossos joelhos e curvamos a nossa cabeça e o nosso tronco e os nossos olhos ao chão, ao pó, diante do Rei da Glória, diante do Senhor dos Senhores, diante do Filho do Deus Altíssimo, diante do Deus Emanuel, o Deus conosco, diante daquele que está acima de tudo e de todos. Em Tuas mãos está o engrandecer e o dar força a tudo, Pai. Muito obrigada, muito obrigada. Obrigada por Tua presença aqui e nos lares de cada um dos irmãos que estão ouvindo essa oração, que estão compartilhando essa oração, que estão unidos no mesmo coração e no mesmo parecer e na mesma fé. Em nome de Jesus. Amém. Amém. É um pouco assim atípico, né, para nós aqui, com o templo, sem pessoas, sem vocês, né? Vocês são importantes, é bom estar juntos. Uma das bênçãos do Senhor é diz que quando estamos juntos, o sangue de Jesus Cristo purifica todo pecado. Quando estamos juntos, ordena a bênção e a vida para sempre. Claro que não podemos estar nesse momento fisicamente, mas podemos estar espiritualmente. Nós confessamos o mesmo Deus, a mesma fé, e por isso podemos sim estar em sintonia. Somos templo do Espírito Santo. Graças a Deus que hoje nem isso pode nos impedir de a presença do Pai. Nessa situação, porque hoje há um único mediador entre nós e o Pai, Jesus, e aqueles que estão em Jesus, que são de Jesus, são filhos de Deus, podem chegar ao Pai. Aí na sua casa, no seu lar, você pode, né, dobrar seu joelho, pode estar ali clamando, como a senhora Norma falou, e Deus se agrada. Lá em Apocalipse fala que vai haver meia hora de silêncio
nos céus pelas orações dos santos. Se é um momento que a igreja deve orar, buscar, é agora, né? Esse momento que Deus está dando toda oportunidade, todo o tempo para nós clamar ao Senhor, né? Para que venha a resposta, venha, né, o basta do Senhor para essa situação. Irmãos, eu não sei quanto tempo ainda vamos conviver com isso, né? Eu quero dizer que agora seria o momento dos dízimos e ofertas. Você que está aí, que é membro dessa igreja, que tem compromisso com essa igreja, você pode continuar normalmente fazendo, honrando ao Senhor com os dízimos e as ofertas. Está aqui no telão, né, o nome da igreja, Comunidade Cristã de Itajaí, o CNPJ, e o Banco Bradesco, agência 2151, a conta é 43974. Então você que tem banco pode fazer transferência online, ou pode ali depositar no caixa eletrônico, ou se você não tiver nenhuma dessas condições, a partir de quinta-feira dessa semana, a partir de quinta nós estaremos aqui na secretaria, funcionando normal, né? A secretária apenas vai estar das 8 ao meio-dia, os pastores das 2 às 6, e você pode trazer aqui, né, na Casa do Tesouro, como diz a Bíblia, e nós estaremos aqui orando também. Então, né, eu creio que a vida continua, a igreja, a instituição tem seus compromissos, devemos honrar. A Bíblia diz que não devemos dever nada a ninguém a não ser amor. Então a instituição, né, tem seus compromissos aí com água, luz, telefone, enfim, contador, os obreiros, e então continua normal. Amém? Não deixe, né, de você fazer isso, é um princípio, nós entendemos, e vocês têm sido fiel. E nem agora por não poder estar vindo, nesse momento, à Casa do Tesouro, que pode deixar de honrar a Deus com isso. Amém? Nós vamos, como fazemos de praxe, o levita vai estar adorando o Senhor com essa música e agradecendo a Deus pelos dízimos, ofertas que tem chegado a essa casa, que tem honrado, né? E eu sei que agrada o coração de Deus quando nós obedecemos. Muito obrigado, Pai, pela tua igreja, pela fidelidade dos irmãos. Deus, eu sei que esse é um momento, Deus, tão importante. Deus, eu sei que vamos passar muitas dificuldades, mas esse é o momento de nós provar nossa fé, de provar nossa fidelidade contigo, mesmo nos momentos difíceis, Deus, não recuar diante do princípio. Nós queremos ficar com princípios, rejeitar a proposta do mundo, dizer que agora devemos reter. Deus, não é isso não, nós queremos agora sim dizer, Deus, nós honramos ao Senhor com aquilo que o Senhor tem nos concedido. Por isso, obrigado, Pai, aceita toda o dízimo, a oferta que for colocada na conta da igreja, Deus, e eu sei que estão nessa maneira, nesse modo, também, Deus, dando à instituição, à Casa do Tesouro. Abençoe cada um, Pai, com a sua graça, renova as forças de cada um, é o que eu peço em nome de Jesus, amém. Amém? Então nós estaremos, enquanto o irmão ministro louvor, você pode estar tomando nota aí, né, da que está aqui atrás, e ouviremos a palavra para estar encerrando o culto. És real pra mim, és fiel a mim. Tua graça alcançou meu coração. És meu Salvador, que me resgatou. Tua graça alcançou meu coração. Eu cantarei que te encontrei, eu bradarei que te encontrei, eu cantarei que te encontrei, eu bradarei que te encontrei. Eu encontrei o teu amor, eu encontrei o teu amor, Senhor. Eu encontrei o teu amor, eu encontrei o teu amor, Senhor. És real pra mim, és fiel a mim. Tua graça alcançou meu coração.
És meu Salvador, que me resgatou. Tua graça alcançou meu coração. Eu cantarei que te encontrei. Eu bradarei que te encontrei. Eu cantarei que te encontrei. Eu bradarei que te encontrei. Eu encontrei o teu amor. Eu encontrei o teu amor, Senhor. Eu encontrei o teu amor. Eu encontrei o teu amor, Senhor. O teu amor me libertou. O teu amor me libertou. Eu encontrei o teu amor. O teu amor me libertou. O teu amor me libertou. O teu amor me libertou. Eu encontrei o teu amor. O teu amor me libertou. Yeah, yeah. Glória a Deus. Eu tive que me dobrar, né, a tecnologia, né? Eu que sempre fui contra essas coisas. Hoje, graças a Deus, pode chegar a palavra a você, né, através desse sistema online aí, desse sistema virtual. Eu estava meditando, estava lá no sítio orando, eu estava meditando uma passagem. Deus me chamou a atenção quando o Jonatas disse: pai, vamos fazer gravar e fazer o culto online. Estamos tentando, deu alguns problemas no computador, mas estamos gravando. Vai chegar a você o culto dessa noite, que está aqui. Eu, Dan, minha esposa, Jonatas. E fala lá em Apocalipse que nos últimos tempos a palavra do Senhor ia voar, ia pelos ares. E se você olhasse para trás, você ia dizer assim: é passarinho que vai levar, é o pombo correio que vai levar, é por escrito. Não dava nem para entender, porque isso, Apocalipse foi escrito lá 2000 anos atrás. Mas hoje entendemos, né? A palavra do Senhor ela é eterna, sempre. Então eu entendi hoje como é que ela chega aos ares. Claro, por esse sistema, né? E que bom, né, que possa usar o sistema para o bem. Irmãos, eu quero, né, trazer uma palavra nessa noite, a nós, a igreja, né, a mim, a você, do Senhor. E queria orar nesse momento, pedir a graça do Senhor para que você, né, absorvesse, retesse essa palavra, porque é a palavra de Deus. Nós não temos para onde ir, Pai. Nós confessamos que só o Senhor contém palavras de vida eterna. A Tua palavra é vida. A Tua palavra nos liberta, porque Tu disseste: conhecereis a verdade, ela nos libertará. A Tua palavra, Deus, pelo poder do Teu Santo Espírito, o nosso coração vivificado, ela nos santifica. Deus, a Tua palavra, Deus, ela nos orienta, ela nos conduz. Deus, eu sei que passarão céus e terra, como diz a Sua palavra, mas ela não passará, ela é a mesma. E nós precisamos dela. Queremos que ela alimente para o nosso espírito, direção para a nossa vida, que nos conduz ao Senhor. Por isso, Pai, nessa noite, a cada irmão meu em Cristo, da comunidade cristã, da família, a comunidade cristã que está ouvindo, possa absorver, reter essa palavra no coração. Aos demais irmãos que estão de outras igrejas, aqueles que não congregam aqui, possam, Deus, estar refletindo essa palavra. Posso, Deus, que o Teu Espírito possa estar abrindo os entendimentos, estar, Deus, entendendo, Deus, a Tua palavra, porque é ela que, Deus, realmente nos traz esperança e nos dá fé. Pai, muito obrigado, Pai, que Teu Espírito Santo me ilumine e nos dê graça nesse tempo aqui que temos ainda aqui de cultuar ao Senhor na casa de Deus. Amém? Mas você que está aí em casa, se você quiser pegar a Bíblia, a Bíblia aí, eu queria que você abrisse aí em João, capítulo 5, versos 24 e 25. Somente esses dois versículos, no Evangelho de João, diz assim: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Eu lhes afirmo
que está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que ouvirem viverão. Amados, algo tremendo nessa passagem, que nos confronta, nos leva, Deus ao ser humano, Deus aqui na pessoa de Jesus, Ele traz esse sermão, esse momento, e Ele fala a questão da sua palavra. E algo que eu queria que você prestasse atenção, nesse momento, em que Ele começa dizendo: quem ouve a minha palavra. Amados, nós podemos aprender quando nós paramos para ouvir. Não existe outra maneira de aprender se não parar para ouvir. Nunca nesse tempo nós precisamos parar para discernir a voz de Deus. A Bíblia diz que nos últimos dias havia muitas vozes. Hoje nós temos aí, como falei, a própria internet, a própria tecnologia, e hoje vem as notícias falsas e verdadeiras. Minha esposa ainda há pouco tempo me trouxe uma notícia, e ali eu disse: não, fica quieto, não, porque pode ser fake news, pode ser falso. E ela depois, agora ela veio me dizer, era falsa a notícia. Então você vê como isso, hoje é importante você entender o que é verdadeiro e o que é falso. E nesse momento, nos últimos dias, Deus falou que havia muitas vozes, os homens iam falar muito, de situações, e nós íamos ter que, acima de tudo, ouvir a voz de Deus. E Ele diz aqui, quem ouve a minha palavra. Sabe, amados, eu estava pensando nesse momento, nessa situação em que estamos aí isolados, estamos aí em quarentena, estamos num momento solitário aí na sua casa. Talvez que você que não é casado está sozinho no seu apartamento, na sua kitnet, ou você está na sua cabine de caminhão, seja onde você estiver, mesmo em casa, nós estamos isolados. Nós não estamos hoje podendo se comunicar com muita gente, a não ser pela própria mídia, pela própria celular. Mas o que eu quero dizer com isso? Deus, Ele permite as coisas. Deus não faz, Deus não criou essa situação. Deus, Ele permite muitas coisas devido ao homem estar longe dEle, ao homem não estar dando voz a Ele. O homem tem deixado de ouvir a Deus. Deus, lá no início, já lá em Gênesis, Ele dá recado ao homem. Ele dá recado para o homem cuidar da própria natureza, da sua casa, que é o planeta. Sabe, eu vi uma frase esses dias que me chamou a atenção. Disse assim: olha, Deus perdoa sempre. Os homens perdoam de vez em quando, mas a natureza não perdoa nunca. E por que a natureza não perdoa? Porque mexeram com ela, estão mexendo com ela, não estão cuidando dela, e as consequências vêm. E quando Deus profetizou lá atrás, nos finais dos tempos, haveria a manifestação da natureza, maremoto, terremotos, vendavais, tantas coisas, a terra ia ser abalada, em todos os sentidos, abalada politicamente, abalada socialmente, abalada espiritualmente, na religião está sendo abalada, em todos os sentidos, e a natureza também está sendo abalada. E Ele fala: olha, antes daquele grande dia, vai começar o princípio das dores. E uma das coisas que Ele fala ali em Lucas, que haveria epidemias. Epidemias também vai haver. Sabe, amados, então nós que somos cristãos, conhecemos a palavra de Deus e damos valor a essa palavra, ouvimos essa palavra, nós temos que estar atentos. Isso que está acontecendo, para nós, não precisa ser uma anormalidade. A normalidade é para aquele que não conhece. Meu Deus, e aí começa a botar culpa nisso, naquilo. Não, para nós, a palavra de Deus vai acontecer. E vai acontecer por quê? Porque Deus sabia que o homem ia se distanciar dele. O homem não quis ouvir a Deus. Vocês estão lembrados lá no início? Tem a história do homem com Deus, começa lá em Gênesis. Lá quando Noé pegou, um homem ouviu a Deus. E graças a Deus, porque esse homem ouviu a Deus, que nós estamos aqui. Porque ninguém quis ouvir a Deus. Quando Deus falou com Noé, disse: olha, eu vou ter que intervir sobre a terra está, os homens estão longe de mim, estão fazendo coisas que eu jamais imaginei que fariam, e eu vou precisar acabar com isso. E ele ouviu um homem que ouvia a Deus. A Bíblia diz que Noé ouviu a Deus, ouviu a voz de Deus. Deus pegou e falou: eis-me aqui. Ele ouviu a voz audível, e Deus falou: faça isso, orientou ele a questão de uma arca, de como ele iria fazer. E mesmo assim deu um tempo de misericórdia, 100 anos, e as pessoas não deram bola. Não ouviram a Deus, não ouviram nem a Noé. Principalmente Noé dizia: olha, vai acontecer isso. Gente, me ajude a fazer a arca aqui, porque Deus vai vir água aqui. E aquilo era
uma loucura, porque não chovia na terra. A Bíblia diz que só vinha pairava aquela nuvem, não chegava a chover na terra, essa chuva que hoje nós temos aí grande. Não chovia então. Então ali o homem duvidou. O homem não viu, não deu bola, chamou Noé de doido, de louco. Só que Jesus falou que a loucura de Deus é mais sábia do que todos os homens sabem. E aí, meus amados, se não fosse 8 pessoas, graças a Deus que Noé ouviu a Deus, e as pessoas, sua esposa, suas filhas e genro, ouviram Noé. Porque você imagine, né? Se somente Noé ouvisse a Deus, nem a esposa, nem o restante, tinha acabado a terra também. Mas não, graças a Deus que eles conheciam Noé, conheciam que era um homem íntegro, um homem que temia a Deus, um homem que tinha prazer em ouvir a Deus. E ali então, por essa situação de ouvir a Deus, começaram. Então eu creio que esse momento, amados, é um momento muito importante na história de nós, cristãos com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo está aí para nos auxiliar, nos ajudar, nos fazer lembrar de todas as coisas. Nós não temos mais desculpa, principalmente o cristão que já confessou Jesus, já desceu as águas e foi selado com o Espírito de Deus. Que hoje a Bíblia diz que Jesus disse que naquele dia o Espírito Santo ia trazer coisas que ele não podia falar naquele momento. Nós ia entender lá no final. E isso, para quem dá ouvido, ouve a palavra de Deus, né? É tão importante isso que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando nós fechamos nossos ouvidos para a palavra de Deus, não damos atenção a ela, nos distanciamos de Deus, do verbo que se fez carne, a palavra, e aí as coisas começam a complicar. Aí começa a vir o medo, o temor. Sabe, amado, é inadmissível nós cristãos, alguns cristãos ficar apavorado, está angustiado, está com medo. Querido, eu não sei até que ponto você ouviu a Deus, que você nasceu de novo. Eu sei que é difícil, mas se você ouviu a Deus um dia, o Espírito Santo falou do seu coração, que você era pecador, que você precisava se arrepender, você se arrependeu, confessou Jesus no seu coração, aceitou Ele como seu Senhor e Salvador, a Bíblia diz que você se tornou filho de Deus. E como filho, o Pai cuida dos filhos, Ele está cuidando. Pode cair 1000 à tua direita, 10 à minha esquerda, tu não será atingido. É o momento de nós, uma oportunidade única, de nós como cristãos testemunhar de Jesus. Agora, tá? Não entrar em apavoramento, esperar em Deus, confiar nele, porque a palavra dele já nos orientava sobre essas coisas. Então, eu quero dizer para você que a primeira coisa importante é ouvir. E aqui ele continua dizendo, aquele que ouve a minha palavra e crê, não basta só ouvir, precisamos crer. Ele diz, aquele que ouve a minha palavra e crê. Sabe, eu quero dizer para você, tem uma diferença entre crer e acreditar. Acreditar até o diabo acredita, mas não faz a vontade de Deus. O que é crer, pastor? O que tu está dizendo com crer? Crer, essa diferença entre acreditar e crer é viver. Quando eu vivo aquilo que eu li ou ouvi da palavra de Deus, entro em obediência, eu estou crendo, porque eu estou vivendo. Agora, quando eu desprezo aquilo que a palavra de Deus diz que eu devo fazer ou não fazer, não dou crédito a ela, não ouço alguém que está ministrando ou próprio lendo a palavra de Deus que aí está para nós, eu apenas sou um daquele que acredita. Se eu sair fora e perguntar para todo mundo, você acredita em Deus? 99% vai dizer que acredita. Mas eu vou mais longe. Você vive, você obedece o que Deus pediu para fazer? Aí é outra história. Eu sempre digo que o maior desafio do ser humano, nosso, é a distância entre teoria e prática. Existe uma distância e precisamos eliminar. E essa eliminação da distância entre teoria e prática é só através do crer. Quando nós cremos, nós fazemos. Você lembra do batismo? Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crê está condenado. Tu vê que quem crê se batiza. O fato está ali, não tem como você não se batizar, se você pode, tem condições, e você crê e você não se batizar. Se você não se batiza, eu não sei até ponto que você crê. Então, crer, amados, é viver aquilo que nós ouvimos. E ele continua aqui, fica comigo aí, né? Só no versículo 24 e 25 nós estamos refletindo a palavra de Deus. Ele fala, quem ouve, precisamos ouvir e crer, não somente ouvir, mas crer. E daí continua, naquele que me enviou. Quem crê naquele que me enviou, crê em quem? Em Deus Pai, em Deus Criador, né? Aquele que enviou Jesus. Quem crê tem a vida eterna. Amados, isso aqui é maravilhoso. Por quê? Você percebeu que não fala terá a vida eterna?
Existe uma diferença entre tem a vida eterna e terá a vida eterna. Tem está no presente, está dizendo, está confirmado, está consumado, né? Você vai passar por essa situação, né, tendo uma garantia, a garantia da eternidade. Se você passar, oxalá, glória a Deus, você passa e daqui a pouco vai vir lá na frente, vai chegar o teu tempo de você partir desse mundo, né, por uma situação ou outra, mas tu tem a eternidade já, tu já tem. Se você não passar agora, glória a Deus, também tem a eternidade, porque ele diz assim, ó, tem a vida eterna, né? É a garantia, a nossa garantia, né, de nós ouvir e crer, é a eternidade. Não é um momento, é para sempre. Esses vão vir momentos, eu creio que vai passar essa pandemia, vai ter um momento, muitos vão sofrer, cristão, não cristão, a questão econômica vai ser afetada, né, infelizmente, mas eu quero dizer para você, querido, a eternidade é para sempre, e a eternidade não se resume só aqui nesse momento difícil, há uma eternidade com Deus, há uma eternidade onde nós receberemos a promessa do corpo glorificado, corpo incorruptível, que não vamos mais, nem tristeza, nem doença, nem maldição, nem morte, nada. Sabe, eu fico pensando, como nós somos frágeis. Um vírus que nós não conseguimos enxergar, que precisa de microscópio para poder enxergar, um vírus pequenininho, nada, ele faz uma arruaça no mundo inteiro. Você vê isso, sabe o que é para provar? Que nós, homens, somos nada, somos limitados, que nós precisamos da graça de Deus em tudo. A Bíblia diz, sem mim nada podeis. Agora, amados, não adianta o seu belo carro, a sua mansão, a sua poupança, o seu poder, a sua autoridade, nada disso adianta. Se não for a graça de Deus, o favor de Deus agora, cuidando de nós, nada. Eu estava pensando, há um mês atrás não estava aqui, eu estava no Peru, há um mês, há 30 dias atrás, e quando eu desci no aeroporto de Peru, um dos maiores aeroportos aqui da América Latina, muita gente, eu fiquei na imigração, entre 2, 3 filas cheio de pessoas com máscara, especialmente chinês. O chinês está investindo muito no Peru, tudo com máscara ali. E quando eu fiquei lá 14 dias e saí de lá, não tinha nenhum caso no Peru, nenhum. E quando eu cheguei no Brasil, eu perguntei, há algum problema aqui, um caso dessa situação, aí do que estava acontecendo já na China, e a pessoa da imigração, Polícia Federal, falou, disse assim, não, tem uma suspeita aí, só uma suspeita, mas nada. Gente, 8 dias depois começou a coisa e foi. Eu pergunto para você, né, se era para mim ter pegado esse trem, eu já tinha pegado lá no Peru, né? Já tinha pegado lá, já estava, né, ou Deus me salvava, ou tinha me levado. Então, o que eu quero dizer com isso? Não que você deve ser negligente, não. Devemos sim obedecer às autoridades, isso é bíblico. A Bíblia diz que nem há nenhuma autoridade que não é constituída por Deus, né? Se tem alguém falando diferente, está contrário à Bíblia, né? E nós estamos aqui fazendo esse culto online, pouquíssimas pessoas aqui em 4, dentro do templo, fazendo essa transmissão, esse culto, cuidando com precaução, fazendo e dizendo para você, obedeça. Para Deus é melhor obedecer do que sacrificar. Obedeça, se as autoridades pedirem para você ficar em casa, fique em casa, só saia no necessário aí para talvez ter no mercado, comprar um alimento, mas evite o máximo, porque já foi provado que esse vírus ele dura até 3 dias, 2 dias, e a transmissão é rápida. Então vamos cuidar, vamos obedecer. Agora é o momento talvez de provar que nós estamos querendo obedecer ao Senhor. Então, amados, né, a vida eterna é o prêmio para aquele que ouve e crê. O prêmio, a coroa de você ouvir a Deus, né, e crer em Deus, é a eternidade. Sabe, volto a dizer, muitos ouvem tantas coisas e deixam de ouvir ao Senhor. Dão crédito a tantas coisas e não dão crédito à palavra de Deus que é eficaz. A Bíblia diz que a palavra de Deus é eficaz. E passarão tudo, mas ela não passará. Isso que está acontecendo aí, vai acontecer mais coisa ainda, que está por vir. Eu tenho falado aqui na igreja, você sabe, os últimos dias ia começar a ser dias difíceis e dias trabalhosos. Então nós temos que o quê? Mais do que nunca estar atento e discernir a voz de Deus. E não adianta, Jesus fala, não adianta você pular para lá e para cá. E vai para lá, e vai para cá, e vai para cá, querendo ouvir aquilo que te agrada.
né? Permaneça onde foi chamado, permaneça onde Deus quer tratar com você, quer restaurar você, quer curar você. Então, amados, é importante nós valorizar essa palavra. E ele continua, né? Tem a vida eterna e não será condenado, né? Está mostrando aqui que tem gente que vai ser condenado. Ele disse, não será. Se não será para alguns vão ser condenados. Quem vai ser condenado? Aquele que não dá ouvido à voz de Deus, aquele que não crê na palavra, aquele que não tem a vida eterna. Serão condenados com o mundo. Diz assim, será condenado. Mas já passou, né? E não será condenado, diz assim, mas já passou da morte para a vida. Já passou da morte para a vida. Amado, aqui eu quero que você atenta. Já passou da morte para a vida. Aqui é uma questão totalmente pessoal de Deus. O Senhor, Ele é Senhor, Deus do coletivo. Ele é um Deus de todos, mas Ele, acima de tudo, é um Deus pessoal. Cada um de nós teve um passado, cada um de nós teve um passado certamente tenebroso. A Bíblia diz que nós estávamos em trevas e Ele nos resgatou do reino das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Nós estávamos mortos. E quando naquele momento, naquele dia que nós tivemos a experiência do novo nascimento, nós vivemos. Passou da morte para a vida. Sabe, certa vez, né, uma pessoa chegou e disse para Jesus, quando ele estava aqui na terra como homem, numa caminhada, e Jesus encontrou ele naquela caminhada, e ele disse, Senhor, eu gostei de ouvir as suas palavras, acho interessante, acho que é por aí mesmo, tá? Mas eu estou com um probleminha. Deixa eu enterrar primeiro meu pai. E Jesus disse assim, deixa que os mortos enterrem seus mortos. Deixa que os mortos enterrem esses mortos, vem e siga-me. E siga-me. Sabe, eu nunca vi um morto enterrar morto. Eu já vi vivo ir lá enterrar morto. Então existe alguma coisa errada aqui. Parece uma coisa esquisita, quando Jesus respondeu a ele, deixa os mortos, mas Senhor, é meu pai, ele é importante, é meu pai, da minha família, eu tenho que enterrar ele. Deixa que os mortos enterrem esses mortos, vem e sigam. Deixa eu primeiro enterrar meu pai. Sabe, queridos, aqui algo interessante de você tomar nota. A infelicidade desse jovem falar que queria enterrar o pai dele não tinha problema. O problema foi quando ele disse, deixa eu primeiro enterrar meu pai. Aí quebrou. Sabe, nem meu pai, nem minha mãe, nem minha esposa, nem meus filhos, ninguém pode estar em primeiro. Primeiro é Deus na minha vida. Primeiro tem que ser Ele. Aliás, qual é o primeiro mandamento? Existem 10 mandamentos, mas tem um primeiro. Amar a Deus sobre todas as coisas. Então, se esse jovem talvez dissesse, Senhor, olha, eu quero te seguir, eu preciso te seguir, eu entendi, mas eu estou com um dilema aqui, Senhor, será que eu poderia enterrar meu pai? Conforme a fala, eu entendo que Jesus dizia, tá bom, querido, você ama tanto teu pai, vai lá. Mas não, foi a forma como ele se colocou. Sabe, tem muita gente colocando muitas coisas diante de Deus. Muitas coisas diante de Deus. Primeiro tem que ser o meu trabalho, primeiro tem que ser a minha posição, primeiro tem que ser isso, aquilo, e Deus sempre vai ficando em segundo lugar. Não param para ouvir a Deus. Quem sabe nesse momento, né, Deus possa ser o primeiro. Quem sabe nesse momento difícil que você não pode ir para lugar nenhum, não tem para onde ir, tem que ficar aí mesmo. Quem sabe é um momento que você pare um pouquinho para dizer assim, poxa, eu preciso ouvir a Deus. Eu preciso crer em Deus. Eu preciso receber essa bênção da eternidade. Eu preciso experimentar isso que os cristãos dizem que é maravilhoso, que é o Espírito Santo, a vida. Passou da morte para a vida. Né? Deus é o único que pode fazer isso, amado. Nos tirar de um lugar tenebroso, um lugar onde nós estamos, tá? E nos levar para a vida. Nós usufruir de uma vida nova. Nós usufruir daquilo que Deus tem para nós. Só Deus pode fazer o que o homem não pode fazer. Ele pode transformar assim, a água em vinho como transformou, mas pode transformar maldição em bênção, choro em riso, tristeza em alegria, trevas em luz e morte em vida. Só Ele pode fazer isso, mais ninguém. Então aqui quando diz assim, passou da morte para a vida, eu um dia estava morto nos meus pecados,
porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Estava morto, porque eu estava longe de Deus, não ouvia Deus, não queria ouvir a Deus, e eu tenho certeza, se um dia eu morresse, chegasse diante de Deus, Ele teria toda a razão de mandar eu para o inferno, porque muitas pessoas um dia tentaram falar de Jesus para mim, e eu brecava, parava, gozava, caçoava, não é bem assim, e tá. Mas um dia, graças a Deus, pela bondade e misericórdia de Deus e fidelidade, eu tive uma experiência pessoal e única com Deus. E isso marcou. Eu não estou falando aqui da religião, não estou falando aqui da comunidade cristã de Itajaí, não estou falando da quadrangular, da Assembleia, da Batista, da Presbiteriana, de cada igreja aí. Eu estou falando de uma pessoa que morreu por você lá na cruz, que deu a eternidade por você, porque lá na cruz derramou seu sangue imaculado, purificado, nos purificou de todo pecado, nos liberou o perdão. E a Bíblia diz que todo que crê nesse ato que Ele fez, se reconhece que é pecador, que estava longe dEle, passa para ouvir dEle e aceita a partir de agora, não ouvir o mundo, mas ouvir a Deus, se torna um filho de Deus. E aí passa, sim, da morte para a vida. Esse cidadão que falou com Jesus, quando Jesus falou isso, foi muito claro. Existe muita gente que está respirando aí, mas está morto. Morto aqui, espiritualmente, e morto para a eternidade. Mas glória a Deus aquele que teve a experiência com Deus. Ele vai estar vivo aqui, como eu estou vivo, e o dia que eu morrer, não estou deixar esse corpo corruptível, eu vou estar na eternidade com Deus. Essa é uma palavra forte, tremenda. E para encerrar, no versículo 25, diz assim, no 25, e eu lhes afirmo, garanto, eu lhes afirmo, que está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que ouvirem viverão. E eu lhes afirmo, e já chegou o momento, que os mortos vão ouvir a voz de Deus, vão ouvir a voz do Filho de Deus, e aqueles que ouvirem viverão. Amado, o momento não é para amanhã, não foi para ontem, não é para amanhã, o momento é agora. Você que está ouvindo essa mensagem, você que ainda não se dobrou seu joelho para Cristo, confessou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, disse assim: eu preciso do Senhor, eu preciso experimentar esse Deus, eu preciso experimentar essa eternidade, eu preciso experimentar essa revelação. Eu quero dizer para você, você está ouvindo, nunca a palavra de Deus foi tão falada nos últimos tempos, por televisão, por rádio, em todos os locais, e a Bíblia diz que muitos vão ouvir, e aqueles que ouvirem, e aqueles, aqui tem algo interessante, muitos vão ouvir, como estão ouvindo até agora, como você que está aí está ouvindo, mas existe uma diferença, vão ouvir a voz do Filho de Deus, e aqueles que ouvirem, ou seja, aqueles que decidirem, aqueles que crerem, aqueles que derem atenção, viverão. Então, amados, essa é a mensagem que estou deixando nessa noite, tá? Né? Deus nos amou profundamente, Deus nos ama ainda, nos amou, nos ama e jamais vai deixar de amar. E eu creio que esse momento é um momento para você que é filho de Deus, não deixar de louvar, adorar e cultuar ao nosso Deus. Continue onde você está. Nós da comunidade cristã, aqueles que fazem parte, por isso que eu sempre tenho enfatizado aqui, fazem parte do grupo familiar, fazem parte do grupo do GD, porque a Bíblia diz que quando estamos juntos, o sangue de Jesus Cristo purifica todo pecado. Quando estamos juntos, o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Então, amados, ali a arca está. Você que participa de GD, do grupo familiar, do grupo caseiro, Jesus está lá, a arca está lá. Porque vai chegar um momento, amados, isso aqui eu sei que é provisório, essa pandemia vai passar, nós vamos voltar à vida normal, mas vai chegar um tempo que vai ser muito mais forte do que isso. A Bíblia diz que vão ser perseguidos, né? Vai vir o anticristo aí, vai determinar e acabou, não vai ter mais templo. Por isso que Jesus vai chegar, disse que não habita mais templo feito por mãos humanas, mas habita no nosso coração. Vai chegar um tempo que nós não vamos poder mais estar aqui no ajuntamento, na congregação. Então, querido, lá aí na sua casa, onde você está, continue sendo sacerdote. Né? Você que é homem, o cabeça da casa, você é o sacerdote. A Bíblia diz que Deus nos fez reis e sacerdote. A função do sacerdote é cobrir. Eu estou essa semana aí orando pela minha esposa, está um pouco debilitada na sua saúde, né? Pegou uma virose, aliás todos, pegou o Theo, a Ariana, o Léo, pegou lá o Bira, a Cibele, a Lia, a Liz, o Isaac, todos pegaram. Todos eles pegaram aí uma virose aí, ó, forte, né?
E até a Norma, que, né, a Norma pegar uma virose é uma tristeza, porque ela desmaia, tá, e já desmaia as 2 vezes. Mas eu estou aqui, tranquilo. Eu não peguei essa virose, em nome de Jesus, não vou pegar essa virose. Eu creio. Estou no meio de todos eles. Crer. Não é só acreditar, é viver aquilo. Então, queridos, o que eu quero dizer para você? Estamos numa situação difícil, mas continue, né, aí na sua casa, em comunhão com a palavra, em comunhão com a oração, em comunhão com o louvor, onde tem 2 ou mais. Você que faz parte do GD, já tem experiência, você participou, né, já sabe como funciona. É 3 momentos: é o momento da oração, é o momento de compartilhar a palavra e é o momento de adorar a Deus. Amém? Que Deus abençoe. Estaremos aqui orando por você. Estaremos aqui na quarta-feira, os pastores estão cobrindo a igreja, os membros em oração, e estaremos aqui continuando com o culto online. Amém? Que Deus abençoe, né, que a graça e o amor de Deus seja sobre cada um de vós, em nome de Jesus. Amém.